Uma cerimónia bastante significativa desenrolou-se na Câmara do Distrito Federal. Junto do edifício encontrava-se uma guarda de honra constituída por escoteiros. A juventude do Brasil prestou deste modo o seu testemunho de simpatia pelo ilustre visitante lusitano. Um contingente da Polícia Militar do Distrito Federal formava outra guarda de honra. Além dos escoteiros, grande multidão esperava a oportunidade de aclamar de novo o presidente português. A praça estava repleta de gente. Eram 11 horas locais quando o Presidente da República Portuguesa, sempre acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, professor Paulo Cunha, chegou à Câmara do Distrito Federal. Durante o percurso do Palácio Guanabara para a Câmara do Distrito Federal, o Presidente Craveiro Lopes, que se deslocava em automóvel aberto, tinha sido aclamado por milhares de brasileiros. Por decreto aprovado anteriormente pela Câmara, o General Craveiro Lopes recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Mal o Presidente da República Portuguesa saiu da Câmara, foi saudado pelos escoteiros que soltaram por 3 vezes o grito tradicional Anoé, Anoé, significa em tupi-guarani, seja bem-vindo à nossa tribo. Quando os índios gritavam Anoé aos portugueses, era sinal de que os receberiam em paz nos seus territórios. 3 Anoés seguidos constituem a saudação máxima. Foi a que Craveiro Lopes recebeu. Mais de 3 Anoés só se podem gritar às divindades tribais. Quando o carro se retirou, as aclamações foram de novo tão entusiásticas que o Sr. General Craveiro Lopes teve que agradecer de pé ao longo de todo o percurso o calor de simpatia com que o vitoriava. Ao meio-dia, na Igreja da Candelária, Sua Eminência o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro celebrou missa a que assistiu o General Craveiro Lopes, sua esposa e sua comitiva, assim como o Presidente Kubitschek. Quando o carro presidencial se aproximava da igreja, grande multidão de cariocas e portugueses prestou ao Sr. General Craveiro Lopes uma inesquecível ovação, a que o chefe do Estado respondeu com a maior simpatia para todos. No maior país católico do mundo, a Candelária é um dos templos principais. Quando se abriu, em pleno coração do Rio, a mais moderna das suas avenidas, para o que foi necessário arrasar quarteirões inteiros de velhas edificações, a formosa Basílica marcou o limite extremo dessa espantosa reta que é a Avenida Presidente Vargas, que da beira-mar avança orgulhosamente para o centro do Rio, até deter a onda vitoriosa das suas modernas e monumentais edificações perante a Candelária. À sua sombra, para além da Basílica, as velhas ruas e os velhos edifícios continuam a sua vida. O templo foi pequeno para conter as altas individualidades que ali foram ouvir missa dominical. Assistiram também ao Santo Sacrifício, além de outras altas individualidades brasileiras, o Ministro das Relações Exteriores, Chanceler Macedo Soares, e o Juiz-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Orozimbo Nonato. À saída do templo, houve novamente cenas de grande comoção da parte dos portugueses residentes no Rio. As aclamações não cessaram. A imagem da pátria estava bem perto e todos queriam saudar Portugal na pessoa do Presidente Craveiro Lopes. O chefe do Estado desceu de automóvel à Avenida Getúlio Vargas até ao cruzamento com a Avenida Rio Branco, as duas avenidas monumentais do Rio de Janeiro, respondendo com acenos de mão ao entusiasmo de todos. O cortejo dirigiu-se então para o hipódromo. Pouco depois das 13 horas, sempre vibrantemente aclamado pela multidão, o carro do Presidente da República chegou ao hipódromo da Gávea.
Ali se realizou um grande almoço seguido de provas hípicas. O acontecimento teve a maior repercussão na vida da capital brasileira. O almoço foi oferecido ao chefe do Estado português pela direção do Jockey Club. Do magnífico restaurante daquele hipódromo desfruta-se um dos mais belos panoramas das imediações do rio, com os horizontes recortados ao fundo por uma cadeia de belas colinas arborizadas. Assistiram os ministros brasileiros das Relações Exteriores, Macedo Soares, da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar Henrique Flois, da Fazenda, José Maria Alquimi, da Guerra, General Teixeira Lott, do Trabalho, Parsifal Barroso e outros ainda, além do presidente Kubitschek de Oliveira, de sua esposa, do ministro português dos Negócios Estrangeiros e senhora de Paulo Cunha. O presidente Craveiro Lopes foi rodeado de uma extraordinária manifestação de apreço e de carinho. Entre os convivas, além dos membros do governo brasileiro, encontravam-se as mais altas figuras da sociedade carioca, incluindo numerosas senhoras. Todas as damas se declararam encantadas com a amabilidade do general Craveiro Lopes. A mesa estava decorada unicamente com orquídeas de todas as variedades, desde a orquídea espontânea dos campos do Brasil até às mais raras orquídeas de estufa. No verso da luxuosa ementa em cartão cristal, espelho, lia-se por baixo do retrato do presidente uma curta biografia de Craveiro Lopes. As senhoras de Craveiro Lopes e de Paulo Cunha impressionaram vivamente os presentes pela sua gentileza e toaletes que a imprensa do Rio de Janeiro assinalara já serem obra exclusivamente das modistas e costureiras portuguesas. Em seguida ao almoço realizaram-se as provas hípicas, em que foi disputada a Taça Portugal e o Grande Prémio General Craveiro Lopes, com dotação de 300.000 cruzeiros. Toda a alta sociedade carioca se encontrava no hipódromo e a reunião constituiu uma parada mundana de elegância e bom gosto. O presidente Craveiro Lopes teve a oportunidade de ver um dos mais belos hipódromos do mundo. Dotado de todos os requisitos esportivos, a sua situação panorâmica é certamente uma das causas da animada concorrência que aqui se registra nas provas hípicas, mais ou menos importantes, todos os sábados e todos os domingos. Com efeito, o hipódromo da Gávea, o maior do país, onde o desporto hípico conta com o favor do público, estende-se ao longo da margem da Lagoa a Rodrigo de Freitas e é circundado de colinas arborizadas que lhe servem de fundo. O Jardim Botânico, nas proximidades, contribui para o conjunto de inesquecível beleza deste recanto do rio. Vêm-se entrar agora os cavalos que competirão no Grande Prémio. Disputa-se agora a prova principal, que o público seguiu interessadamente e reuniu os melhores puros sangues do Brasil. A corrida foi, na verdade, emocionante.
O Grande Prémio General Craveiro Lopes foi ganho pelo cavalo Rocket de São Paulo, com o número 6. Aqui temos o vencedor. No final das provas hípicas, o Sr. Presidente da República desceu ao relevado do hipódromo, onde já o esperava o automóvel que o haveria de conduzir. A assistência do hipódromo não arredou pé para aclamar o ilustre visitante, que correspondeu a todos com visível boa disposição e simpatia. O Sr. General Craveiro Lopes, bastante comovido, agradeceu os aplausos e os vivas com que era vitoriado. A população do Rio, mais uma vez, soube testemunhar a estima que devota a Portugal e a simpatia que sentia por Craveiro Lopes. O banquete oferecido no Clube Ginástico Português ao presidente Craveiro Lopes foi um dos momentos culminantes da visita presidencial. A família portuguesa do Rio, através dos seus 620 membros reunidos no clube, recebeu calorosamente o general. O presidente Craveiro Lopes e sua esposa sentaram-se em cadeira de espaldar vermelho. A ornamentação da mesa constava de ramos entrelaçados de cedro, formando como que uma toalha verde, tendo ao centro flores tropicais que emergiam da folhagem. O amplo salão de honra do clube apresentava deslumbrante aspecto, com a mesa em ângulo reto, em cujo vértice sentavam o chefe do Estado português e sua esposa. Fim do banquete, discursou em nome dos portugueses do Brasil uma das figuras mais representativas da colónia portuguesa, o Dr. Sousa Batista, membro da Grande Comissão de Recepção. Em seguida tomou a palavra o presidente Craveiro Lopes, que começou por declarar: "A minha estadia no território brasileiro durou até hoje 4 dias apenas, mas tão fortes e vividas têm sido as minhas emoções que pelo calendário do coração parece que se passaram muitas semanas, durante as quais vivi intensamente uma vida dupla, de português e de brasileiro." As centenas de convidados brindaram no fim por ambas as nações atlânticas. Iniciou-se depois a visita demorada ao ginástico. Procedeu-se ao descerramento de uma lápide comemorativa da passagem do chefe do Estado pelo clube. O general Craveiro Lopes foi então posto a par da larga obra cultural e beneficente realizada pelo ginástico. E a visita prosseguiu. No primeiro andar, o chefe do Estado e a sua comitiva visitaram o teatro, que foi inaugurado em 1936 pela companhia Amélia Rei Colasso Robles Monteiro. E por fim, nos luxuosos salões da direção, o chefe do Estado, após ter assinado o livro de honra, recebeu o diploma de presidente honorário do clube.
José Teixeira de Novaes entregou então à senhora de Craveiro Lopes um colar de águas marinhas escolhidas à oferta dos portugueses do Brasil. A entrega do diploma e das joias foi o momento culminante da recepção à colónia portuguesa, iniciada logo após a visita ao edifício. Desde as 12h30, a Avenida Copacabana apresentava o aspecto deslumbrante de uma multidão colorida e enorme que se comprimia numa extensão de 4 km de passeio. As janelas dos arranha-céus estavam pejadas de gente e quem dispunha de binóculos invadiu telhados e varandas altas. Os presidentes Craveiro Lopes e Kubitschek de Oliveira, o primeiro de grande uniforme e o segundo de fraque, passaram revista às tropas em rigorosa posição de sentido. Em automóvel aberto, que rodava muito devagar, rodeado pelos fotógrafos e o povo louco de entusiasmo, os dois chefes de Estado, em pé, agradeciam as ovações. O presidente português agitava a mão em agradecimento. O público continuava a afluir de todos os locais de onde podia ver o desfile, deixando repletos todos os lugares. Enormes bandeiras e escudos portugueses guarneciam as fachadas de muitos prédios. As senhoras de Craveiro Lopes e Kubitschek de Oliveira seguiam também em carro aberto. O cortejo aproximava-se lentamente da porta principal do Palace Copacabana. Quando o cortejo chegou ao Palace Copacabana, foram soltos milhares de pombos-correios que toldaram o céu por momentos num espetáculo de grande beleza. Os chefes de Estado e esposas sentaram-se então numa tribuna de honra, de onde presenciaram a parada militar. O general Lima Breiner, de grande uniforme branco em pé, no jeep, rodeado pelos outros jipes do seu Estado-Maior, abriu o desfile. Após as primeiras tropas, passou a infantaria naval, com farda escarlate, calças azuis, grevas brancas, precedida pelos cadetes da Escola Naval, de arma ao ombro e luvas brancas.
Logo a seguir, o Batalhão dos Guardas, com a vistosa farda dos tempos da independência, bonés azuis guarnecidos em encarnado e dólmanos mais escuros, cintados por uma correia imaculadamente branca. Bela recordação do Brasil de há largas décadas. Vieram depois os marinheiros da guarnição do cruzador Tamandaré e de outros navios de guerra. Desfilaram a 9 homens de largura, de arma ao ombro, passo impecável, ao som de bandas militares de acordes metálicos e vibrantes. Em sentido, o Sr. General Craveiro Lopes rendia continência aos estandartes. Com passo rápido e elástico, desfilaram também os paraquedistas, de capacete, espingarda na bandoleira e uniforme cor de mostarda. Às tropas a pé sucedeu-se o estrondo dos motores das unidades motorizadas. Por fim, fechando a longa parada, surgiram os dragões da independência, nos seus cavalos nervosos, brancos e negros. Um quadro alegre, um tropel ruidoso de trote, uma efusão de cor, dada pelas fardas e pelos galhardetes ao vento. O público rodeou a tribuna presidencial, aclamando os dois chefes de Estado com verdadeiro entusiasmo. Milhares de vozes repetiam incansavelmente o nome de Craveiro Lopes. Os dois chefes agradeciam as aclamações de mão erguida. Foi a apoteose popular, depois do magnífico espetáculo que o exército brasileiro caprichou em oferecer ao general Craveiro Lopes. Uma das cerimónias mais interessantes da visita do presidente Craveiro Lopes ao Rio de Janeiro foi a da inauguração da exposição Camuniana. Esta exposição encontrava-se patente na Biblioteca Nacional. Aguardado pelo Ministro da Educação e Cultura do Brasil, Dr. Clóvis Salgado, o presidente Craveiro Lopes chegou pelas 16h45 à biblioteca. O imponente edifício daquele organismo foi construído em 1908, um século depois de Dom João VI ter fundado esta instituição.
O ministro Clóvis Salgado inaugurou a sessão de homenagem ao chefe de Estado português, tendo usado da palavra, em primeiro lugar, o diretor da Biblioteca, Celso Cunha, que falou sobre a conservação de língua portuguesa, fator de grande importância para as relações luso-brasileiras. A língua portuguesa, disse o presidente Craveiro Lopes, é um dos pilares essenciais do luso-brasileirismo. Entre as obras expostas destacam-se as edições dos Lusíadas de 1572, 1584 e de 1597, e uma edição que pertenceu a Dom João IV e que o acompanhou ao Brasil. Eram 17h45 quando o presidente Craveiro Lopes chegou à Embaixada de Portugal, onde ofereceu uma grandiosa recepção à colónia portuguesa do Rio de Janeiro e aos corpos diretivos das associações luso-brasileiras. Já àquela hora se encontravam repletos de convidados portugueses e de brasileiros, mais de perto ligados com as atividades da colónia lusitana, os salões da Embaixada. A recepção prolongou-se até depois do anoitecer. No Salão Nobre, tendo a seu lado a esposa, o ministro Paulo Cunha e o embaixador António de Faria e esposa, o chefe do Estado português, apertou uma a uma a mão de todos os presentes que o cumprimentaram. Foi uma festa da família lusitana em torno do presidente Craveiro Lopes, revestida de muita elegância. Tantas e tão bem vestidas eram as senhoras presentes. Na atmosfera entusiasta, distinguiu-se a extrema simpatia da primeira senhora de Portugal, que conquistou o coração de toda a gente. Os observadores são concordes em que as jornadas do Presidente da República Portuguesa no Rio de Janeiro são, ao mesmo tempo, um êxito pessoal e um êxito da nação. Os brasileiros descobrem subitamente que a comunidade de Lusíada, além do passado, também possui presente e futuro. Depois da recepção na Embaixada de Portugal, o chefe do Estado e a senhora de Craveiro Lopes, acompanhados pelo professor Paulo Cunha e esposa, seguiram diretamente para o Real Gabinete Português de Leitura, onde se realizou a sessão solene promovida pela Federação das Associações Portuguesas do Brasil. Tomou primeiramente a palavra o comendador Sousa Batista, que falou em nome dos portugueses do Brasil. Enquanto a sala estava com a lotação esgotada, no total de 400 pessoas, nas ruas próximas do Gabinete Português de Leitura, milhares e milhares de portugueses e brasileiros ouviram os discursos preferidos durante a sessão através de alto-falantes que se espalhavam pelas imediações. As senhoras de Craveiro Lopes, de Kubitschek de Oliveira, de Paulo Cunha e de Macedo Soares ocupavam lugares especiais. A assistência seguiu toda a sessão com grande interesse. A senhora Dona Sara Kubitschek de Oliveira foi saudada e acarinhada de um modo especial. À mesa da presidência faziam pano de fundo as bandeiras das associações portuguesas do Brasil, as mesmas que desfilaram na capital portuguesa quando se comemoraram os 25 anos do governo de Salazar. Falou depois o presidente Kubitschek de Oliveira, que afirmou: agradeço à Providência, a excelentíssimo presidente Craveiro Lopes, ter-me concedido a honra, jamais sonhada nos meus humildes dias de jovem, de poder, em nome do Brasil, na qualidade de presidente da República deste país, que o acolhe jubilosamente, saudar na pessoa de Vossa Excelência a nação portuguesa nesta data de glorificação da nossa raça dedicada.
terminar, o Dr. Kubitschek de Oliveira recebeu da vibrante assistência uma quente salva de palmas que parecia interminável. Depois dos presidentes terem abraçado efusivamente, o presidente Craveiro Lopes tomou a palavra. Disse o chefe do Estado português: a sombra altaneira de Cabral messianicamente vos fala nesta catedral de amor próprio, depois de receber a romagem deslumbrante que Portugal inteiro lhe fez à sua sagrada jazida de Santarém. Para a cerimónia da assinatura do decreto que regulamenta a execução no Brasil do Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro, o Presidente da República Portuguesa chegou às 10 horas da manhã ao Palácio do Catete. Em frente ao palácio estava formada uma guarda de honra. Quando o Sr. General Craveiro Lopes saiu do automóvel, a banda militar tocou os hinos nacionais de Portugal e Brasil. O chefe do Estado iniciou o seu 7º dia de permanência no Brasil com um ato pleno de significado para as relações fraternais das duas nações lusíadas. Iniciando a cerimónia, o presidente Kubitschek salientou: os brasileiros jamais deixaram de escolher os portugueses como irmãos, como consanguíneos, como camaradas, a quem se sentem presos por algo mais forte do que a simples comunidade de idioma. Na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Presidente, quero saudar neste histórico momento a gloriosa nação portuguesa de que Vossa Excelência é legítimo representante pelas suas nobres virtudes de cidadão e homem de Estado. Tomando em seguida a palavra, o presidente Craveiro Lopes disse: não podia ser mais grato ao meu coração o ato solene que viemos praticar. Depois de tantas manifestações de incontável amizade que nos têm enchido os dias e povoado os sonhos, buscamos hoje dar um passo mais na definição e construção prática da nossa política de comunidade. E é este mais um sonho que se corporiza. Assim que o presidente Craveiro Lopes terminou o seu discurso, o secretário da Comissão Nacional Brasileira de Estudo da Aplicação do Tratado de Amizade e Consulta procedeu à leitura dos termos dos atos. O presidente brasileiro foi o primeiro a assinar o documento, feito em várias cópias, seguindo-lhe o chefe do Estado português. A cerimónia foi impressionante, mas breve. Incluindo os discursos, não demorou mais de 20 minutos. Terminada a cerimónia no Palácio do Catete, os dois chefes de Estado dirigiram-se para junto ao monumento do Almirante Barroso, onde ia realizar-se a homenagem da Marinha do Brasil a este grande vulto da história brasileira, na passagem do 92º aniversário da Batalha do Riachuelo, o maior combate naval registrado até agora ao largo da América do Sul e ganham pela Armada Brasileira. Eram 11 horas da manhã quando os presidentes Craveiro Lopes e Kubitschek de Oliveira chegaram junto ao monumento ao Almirante Barroso. Já ali se encontravam o embaixador de Portugal no Rio, Dr. António de Faria, membros da comitiva presidencial e altas autoridades civis e militares. Junto a essa artéria moderníssima que é a Avenida Rio Branco, perpetua-se a memória do Almirante Barroso, português de nascimento, que foi um dos mais bravos, mais denodados defensores do Brasil contra as cobiças que o cercaram nos primeiros passos de sua ainda hesitante independência. Iniciada a cerimónia, o presidente de Portugal colocou uma coroa de flores no pedestal do monumento. Com a coroa estava uma placa com os seguintes dizeres: à Armada de Portugal, ao Almirante Barroso. O presidente Craveiro Lopes em seguida perfilou-se em continência.
Em incontinência estavam também os contingentes da Marinha Portuguesa e das escolas aeronáutica, militar e naval do Brasil, que haviam prestado guarda de honra aos dois chefes de Estado. Desfilaram depois as guarnições dos contratorpedeiros portugueses Voga e Dão. Seguiu-se o desfile dos contingentes das escolas das Três Armas brasileiras. Pelo meio-dia, o programa estabelecido levou o chefe do Estado a uma das extremidades do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. Acompanhado das individualidades da sua comitiva, o Sr. General Craveiro Lopes foi recebido pela administração do maravilhoso parque para ali plantar uma palmeira, junto daquela que foi plantada pelo rei Dom João VI, que deu início ao que então se chamou o Real Horto. O diretor do Jardim Botânico leu a saudação de boas-vindas ao ilustre visitante. Seguidamente, o presidente Craveiro Lopes colocou a nova palmeira no buraco já preparado para esse fim e aconchegou a terra à volta do tronco, servindo-se de uma pá. Visivelmente bem disposto, regou pela primeira vez a árvore que virá a ficar histórica, como a de Dom João VI, que presidiu à cerimónia semelhante em 1809. Outras personalidades tiveram depois igual gesto. Muitas mulheres e crianças rodearam o chefe do Estado pedindo-lhe autógrafos ou simplesmente cumprimentando-o. Eis a lápide que recordará mais tarde estes momentos. Craveiro Lopes pegou em algumas crianças. Com estes e outros gestos, conquistou definitivamente o coração dos brasileiros e dos portugueses em terras de Veracruz. O chefe do Estado assinou dezenas de autógrafos. Dizendo por fim algumas palavras, o presidente português salientou o seu prazer em ter participado na cerimónia. Quando se retirou do Jardim Botânico, mais gente se aproximou para a todo custo cumprimentar aquela figura de português que tão profundamente se tinha vincado na sua simpatia. Uma das visitas mais gratas ao presidente Craveiro Lopes foi à grande instituição portuguesa do Rio, com representações em quase todas as cidades brasileiras, conhecida pelo nome genérico de Beneficência Portuguesa, a Real Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência do Rio de Janeiro. O chefe do Estado percorreu as diversas instalações. Eram 18 horas quando o Presidente da República Portuguesa chegou ao Liceu Literário Português, uma das mais importantes instituições culturais do Rio. Milhares de pessoas, a maioria das quais constituída por alunos do Liceu, assim como do Instituto de Estudos Portugueses Afrânio Peixoto e do Instituto de Folclore Luso-Brasileiro, cursos especializados dependentes daquela instituição, saudaram o Presidente Craveiro Lopes, que era aguardado à entrada pelos dirigentes do Liceu. Na visita ao Liceu Literário Português, o presidente Craveiro Lopes foi surpreendido com uma homenagem inesperada, que lhe foi prestada pelos diretores da Associação de Livreiros do Brasil numa sala cedida pelo Liceu. A curta cerimónia foi breve
mas vibrante nas afirmações de fraternidade luziam, fizeram os homens desse setor cultural tão importante como é o livro. O presidente Craveiro Lopes correspondeu afetuosamente a tal manifestação, praticamente espontânea. Nessa altura, um rapaz português, depois de pronunciar breves palavras, ofereceu ao chefe do Estado um quadro a óleo da sua autoria. O ilustre homenageado não escondeu o seu agradecimento. Seguiu-se uma breve sessão no Salão Nobre da instituição, durante a qual o comentador José Rainho da Silva Carneiro proferiu algumas palavras que foram o introito da entrega ao Sr. General Craveiro Lopes do título de Presidente Honorário do Liceu Português e de uma medalha de honra da Associação. Finalmente, as equipas de Portugal e do Brasil entraram em campo para um jogo de futebol que o Brasil ganhou por 2-1.